agradecer a presença de todos vocês. A gente inicia agora esse primeiro seminário, o pessoal do Ministério da Cultura, que concebeu uma política nacional para os acervos digitais, desenvolveu uma plataforma para sustentar e fundamentar essa política, que envolve toda essa questão da interoperabilidade, toda essa questão da integração dessas áreas que aqui a gente tem representado nos nossos cursos de graduação, né? Então, a proposta do seminário é essa. Inicialmente foi um tópico especial, eu sou professor aqui da área de arquivologia, foi um tópico especial na minha disciplina, e que eu senti a necessidade de cada vez mais buscar as pessoas que estão desenvolvendo trabalhos nessa área, para esclarecer um pouco para a gente, que estamos aqui na academia, né, essas iniciativas que têm sido feitas, né. Então, eu gostaria de agradecer a presença de todos. Eu vou explicar mais ou menos como é que a gente vai funcionar. A gente vai trazer aqui os palestrantes para falar sobre esses 3 temas principais, que é extremamente interessante e pioneira, e sobre essa questão da interoperabilidade nas 3 áreas, né, que vocês podem colocar. Então, inicialmente, eu gostaria de chamar aqui o professor Gleison Santos, que é da pós-graduação em Sistema de Informação aqui da Unirio, que abriu a casa para a gente, ou seja, em nome do decano de Centro de Ciências Exatas, que vem aqui dar as boas-vindas para a gente. Obrigado, Jair. O professor Amâncio pediu para que eu viesse aqui fazer a abertura. Ele pede desculpas porque ele ficou preso numa banca de um concurso, né? E em nome do professor Amâncio, em nome de todo mundo aqui do centro, né, eu queria dar as boas-vindas a todos vocês e dizer que é muito gratificante para a gente ver esse auditório cheio, né, para um momento de discussão, para um seminário. E eu, como professor da pós-graduação aqui em Sistemas de Informação, entendo a necessidade desses momentos e o bom proveito que todo mundo tira disso, né? Os pesquisadores, quem está ouvindo, os alunos, né? E eu acho que isso espero que seja de fato o primeiro, né, de muitos, Jair. E está falando com o Jair que a interoperabilidade, a coisa até que eu entendo, é uma pena não poder ficar aqui e compartilhar de vocês dessas discussões todas, tá? Então, novamente, boas-vindas a todos, né? Espero que todo mundo tire bastante proveito. Falem bem do seminário e voltem para os próximos, né, com mais dúvidas, com mais discussões e com mais contribuições. Então, é isso. Obrigado. E nos próximos, certamente, o Sistema de Informação e a pós-graduação em Informática vai estar presente aqui, com certeza. Muito obrigado, Cris. Pode. Eu convidaria, então, agora para compor a mesa, o José Murilo da Costa, que é o coordenador geral da Cultura Digital do MINC, da Secretaria de Políticas Culturais, que vai falar sobre a Política Nacional de Acervos Digitais. Queria convidar também o professor Dalton Lopes Martins, coordenador do Laboratório de Políticas Públicas Participativa da Universidade Federal de Goiás, e a Rose Moreira de Miranda, que é a coordenadora geral do Sistema de Informações Museal do IBRAM, né? Vocês escolhem a ordem que vocês podem falar. O Marcelo também pode vir, que vai falar sobre o Tainacam. Por favor, Marcelo. Então, nós temos composta a mesa para falar sobre esses temas que a gente elencou. E aí eu passo a palavra para o José Murilo para falar de uma forma mais ampla sobre a Política Nacional de Acervos Digitais. Uma boa noite. Eu queria agradecer aqui a oportunidade de fazer essa comunicação, professor Jair, que vem acompanhando, que a gente vem anunciando há algum tempo, e ele, eu posso testemunhar que foi um dos primeiros a vislumbrar o valor do que nós estamos propondo, e realmente ele foi bastante feliz, né, de criar essa oportunidade de comunicação. Bom,
Meu nome é José Murilo, como foi colocado, eu sou dessa área lá do Ministério da Cultura que chama Coordenação Geral de Cultura Digital, que é uma área que foi criada pelo ministro Gilberto Gil na década passada, exatamente para essa reflexão sobre o que o ambiente digital, a internet, a hiperconexão, ou seja, todos esses elementos novos e impactantes, o que eles causam, ou seja, qual é o resultado disso no mundo da cultura e qual é o posicionamento, ou seja, que políticas públicas o Estado deve desenvolver a partir dessa situação, né? Tem sido uma experiência bastante gratificante esse trabalho, realmente não é à toa que existe uma coordenação geral de cultura digital no Ministério da Cultura. E eu queria então, só num breve relato, dizer assim como é que a gente chegou nessa ideia de uma política nacional para os acervos digitais, né? É óbvio que quando a gente está falando de uma coordenação geral de cultura digital, que nós ficamos lá na Secretaria de Políticas Culturais do Ministério da Cultura, o que eu quero dizer é que a reflexão que a gente realiza é um pouco a partir do ambiente digital mesmo, ou seja, da internet, na perspectiva dos usuários, né, de internet e a relação deles com essa questão da memória, ou seja, da memória, das instituições de memória, da memória digital de uma forma geral. E uma pergunta assim que surgiu logo quando a gente começou a refletir sobre isso, era se nós no Ministério e o Sistema MINC como, digamos, coordenador de várias instituições de memória importantes do Brasil, como Biblioteca Nacional, Cinemateca Brasileira, o IFAM, o próprio IBRAM, ou seja, todos são instituições do Sistema MINC, Sistema do Ministério da Cultura. E, obviamente, um movimento do Ministério nessa área, trazendo todas essas instituições de forma articulada, sem dúvida nenhuma, é um movimento significativo no campo, né? Então, logo de cara, ficou muito claro que a importância de que seria um movimento dessa natureza, em termos de uma política pública, para o campo dos acervos de uma forma geral. Bom, nós iniciamos essa reflexão ainda em 2009, com a abertura do processo do Fórum da Cultura Digital Brasileira, que foi um processo que nós abrimos assim, de diálogo com o campo e com a sociedade em geral, nos vários aspectos que são impactados, digamos assim, pelo digital na cultura, e um desses eixos era exatamente o da memória digital. Ou seja, a pergunta que nós fazíamos era essa, ou seja, nós estamos sendo, digamos assim, uma boa pergunta que surgiu, nós estamos sendo bons ancestrais, né? Nós estamos, de alguma forma, atuando para que o que precisa ser preservado em termos de memória no campo da cultura está sendo preservado de verdade, né? E aí a gente pode até falar sobre o momento das instituições, ou seja, dos arquivos, das bibliotecas e dos museus, que tem esse mandato, né, para realizar essa tarefa, ou seja, de preservar o que seriam esses dados importantes para os nossos descendentes. Mas também, assim, uma pergunta importante que a partir do momento em que o digital se torna tão presente na nossa vida, e que mais do que isso, ou seja, hoje muitos desses conteúdos que são gerados, né, eles são gerados digitalmente e nem chegam a se tornar produtos ou bens físicos, né, se realmente nós estamos preparados para atender a essa demanda, ou seja, de tudo isso que está acontecendo na internet, ou seja, tudo isso que agora já não é mais apenas uma produção de instituições, mas é a produção de todos nós, né, como cidadãos e como produtores de conteúdo no nosso dia a dia, nos nossos smartphones. Ou seja, o que está sendo feito para que os bits importantes, né, os bits e bytes importantes do que está acontecendo hoje sejam preservados para o futuro, ou seja, isso é uma questão séria de curadoria digital, social, digamos assim, né? Bom, a partir dessa reflexão, nós realizamos um diagnóstico ainda em 2009, 2010, sobre o que estava acontecendo no campo. E o que nós vimos foi que estava acontecendo alguma digitalização, e já vinha acontecendo desde os anos 90, muita dela iniciada com a perspectiva da preservação propriamente, ou seja, eu digitalizo para preservar alguns bens que já estão se desfazendo, né? Super importante essa perspectiva. E logo depois, a partir dos anos 2000, muito o foco na questão do acesso, ou seja, a possibilidade de digitalizar esses conteúdos para que ocorresse um maior acesso, maior visibilidade de todos esses acervos, né? Contando com o protagonismo das próprias instituições, mas sem
sem uma regra, sem uma proposta de integração, sem, de fato, algo que pudesse gerar um movimento virtuoso, digamos assim, de integração, de compartilhamento de melhores práticas, ou seja, era cada um na sua linha. E isso gerando aqueles que a gente chama dos silos, né? Ou seja, cada um dentro da sua própria instituição, criando o seu repositório, esses repositórios sem conversar entre si, criando realmente uma situação desfavorável para o que a gente imagina do que seria uma política nacional. E foi deste momento que nós começamos a pensar em soluções, pensar em encaminhamentos possíveis dentro dessa linha, né? Lembrando sempre que nós somos a Coordenação de Cultura Digital, nós não somos um museu, né, um arquivo, uma biblioteca, mas a partir da perspectiva do usuário da internet, como nós podemos gerar essa integração. Bom, a gente sabe que o Google integra tudo, né? Ou seja, a experiência de todos nós aqui, a gente faz a busca no Google, a gente chega naquele acervo. E eu acho até que por muito tempo, muitos de nós estiveram confortáveis com essa solução, achando que isso era algo que nos atende, né? Eu acho que essa perspectiva hoje está ficando mais clara, de que depender totalmente de um serviço de busca baseado nos Estados Unidos, né, cujo algoritmo não é transparente, nós não sabemos exatamente como é que é considerada a relevância daqueles conteúdos que nos retornam na busca, isso é um problema sério. Isso é um problema sério até para a soberania nacional, para a questão da diversidade cultural brasileira, enfim, né? Então, assim, era fundamental que houvesse um esforço nacional de entendimento do problema, de uma reflexão um pouco mais profunda, para que nós pudéssemos sair com soluções em cima disso, né? Bem, vocês sabem que no serviço público existem as transições, existem as descontinuidades, a gente teve alguns problemas dessa ordem no início dessa década, 2010, 2011, mas seguimos com a nossa perspectiva, que era de experimentar, ou seja, de tentar criar um modelo operacional que exemplificasse, né, o que a gente estava propondo, ou seja, um trabalho de integração dessas instituições que estavam realizando os seus processos de digitalização, a criação de alguns parâmetros, de alguns padrões que pudessem, de alguma forma, facilitar a comunicação entre essas instituições. Pensamos também numa solução tecnológica, obviamente, que pudesse proporcionar esse ambiente de maior integração, lembrando sempre da questão da interoperabilidade, ou seja, para nós era fundamental trabalhar os 3 domínios, né, arquivos, bibliotecas e museus, e agora a gente já está falando de um 4º domínio, que é o das cinematecas, né, que tem uma característica um pouco diferente em termos de demanda de recurso, e que, então, esses 4 domínios precisariam estar contemplados nesse movimento. Começamos algum processo de tentar criar esse modelo operacional. A primeira iniciativa foi com a nossa chamada pública para a digitalização de acervos da cultura afro-brasileira, que foi iniciado em 2013, o edital foi lançado em 2013. O recorte temático para nós era importante porque a gente tinha essa ideia de demonstrar interoperabilidade, ou seja, então a ideia é a gente trabalhar em cima de um tema, cultura afro-brasileira, com acervos dos diversos tipos, né, ou seja, arquivos, bibliotecas e museus, nos colocando o desafio de, ao final desse processo, ter uma solução técnica que viabilizasse essa interoperabilidade e que pudesse ser o exemplo de algo que a gente pudesse realizar e repetir e construir melhores práticas e alargando, digamos assim, essa rede, né? Na questão da interoperabilidade, além da questão da interoperabilidade, a experiência com o edital da cultura afro-brasileira nos deu também alguns insumos novos para a reflexão, que foram o seguinte, ou seja, quando a gente viu o trabalho dos pesquisadores que ganharam o edital, ou seja, foram selecionados, iniciaram a sua pesquisa, organizando essas primeiras coleções do tema da cultura afro-brasileira, nós vimos assim que, interessante, a cultura afro-brasileira não está tão representada nas nossas instituições, né, como, digamos assim, a cultura branca europeia, que já se tornou texto, enfim. Nós vimos assim que o trabalho dos pesquisadores, na hora que eles iam atrás dessas coleções, novas coleções, para criar essas novas coleções, o trabalho dele era um pouco diferenciado, envolvia alguma pesquisa na web, envolvia um diálogo, às vezes, com outros pesquisadores,
E, paralelamente a isso, né, é interessante dizer que nós contávamos já com a equipe técnica da Universidade Federal de Goiás, está aqui os professores Dalton e Marcel, que vinham acompanhando conosco essa dinâmica do processo da chamada pública e tentando elencar quais as demandas que surgiam, demandas inclusive que nós não esperávamos antes, e como é que a gente poderia, de alguma forma, no processo de desenvolvimento dessa solução, incorporar aquelas demandas, né? Uma coisa que ficou muito clara logo de início foi que, realmente, você criar uma coleção digital, né, em 2016, no século XXI, é bastante diferente de você fazer isso, por exemplo, em 2006. Há 10 anos atrás já seria algo bastante diferente, né? Então, foi uma decisão um pouco estratégica, política também, né, porque essa questão da gente perceber que a cultura brasileira ela não está totalmente representada nas instituições de memória, que a gente precisava de uma ação talvez um pouco diferenciada para trazer esses outros elementos da cultura brasileira para os acervos digitais, que isso valia a pena um esforço específico, né, de fazer desse processo algo mais participativo, um processo mais aberto, mais colaborativo, exatamente incorporando esses elementos que a gente acredita que a sociedade brasileira foi capacitada em operar, né? Eu diria assim que todo esse trabalho que toda essa vivência que nós temos nas redes sociais, né, de trabalhar com interfaces onde a gente coloca conteúdos, né? Não sei quantos de vocês, por exemplo, já tiveram a experiência de, na sua rede social, ver passar um objeto digital de um acervo, e porque você tem uma relação com aquele objeto, você coloca um comentário, você coloca uma tag nova ali, ou seja, isso nós estamos falando de tag, nós estamos falando de uma certa forma de metadados também, ou seja, participar desses fluxos de informação, adicionando algum conteúdo, alguma visão, alguma informação de contexto. E que nós vemos também que isso é também acervo, ou seja, é um processo rico, né, interessante e que seria interessante, e aí falando também, lembrando daqueles conteúdos digitais que nunca se tornam conteúdos físicos, mas que podem ser relevantes para serem guardados para a visão futura, né, se incorporando também dentro dessa lógica, né. Bom, então foi isso, ou seja, um processo de aprendizado e que resultou em essa solução que nós vamos falar um pouco mais dela aqui mais para frente, a solução Tainacan, né? O professor Jair apresentou como uma plataforma, mas a gente tem até fugido dessa ideia de plataforma, porque plataforma é Facebook, Google, YouTube, né? Ou seja, com uma visão muito centralizadora, inclusive, da questão do valor propriamente, né? Então, nós estamos falando mais de uma solução de interoperabilidade, né? Não é algo que pretende abarcar tudo que existe, mas algo que pretende criar uma camada e que pretende também atender a demandas específicas do problema que nós encaramos aqui com a questão dos acervos digitais. Bom, nesse processo, agora que nós, nesse processo, chegamos com uma solução, chegamos com uma ideia, e agora nós estamos num processo de compartilhar essa visão, porque a gente entende que quando nós estamos falando de uma política nacional de acervos digitais, o que ela deveria compor era exatamente uma visão estratégica comum, né, para o campo, ou seja, de forma que nós, acervos de bibliotecas, arquivos e museus, pudéssemos caminhar juntos e essa caminhada integrada pudesse sinalizar para o Estado, para a política pública, aonde esses recursos, que não são muitos, né, para esse campo, aonde esses recursos possam ser aplicados de forma que eles possam realmente atender a todos os atores desse campo, né? E nós sabemos, o campo ele é bastante diverso, bastante heterogêneo, nós lidamos com instituições de memória como a Biblioteca Nacional, como o Museu Histórico Nacional, que nós passamos o dia hoje lá, ou seja, instituições grandes que têm algum recurso, mas também temos que atender, a política deve atingir também os pequenos museus, as pequenas bibliotecas, os arquivos municipais do interior do Estado, enfim. Ou seja, a ideia é exatamente a gente pensar algo que possa cumprir essa função difícil de promover essa integração no campo. Então, nesse momento, assim, foi muito importante, né? Já contávamos com o acompanhamento das universidades, ou seja, a Universidade Federal de Goiás desenvolvendo a solução Tainacan, a Universidade Federal de Pernambuco, o professor Marcos Galindo, trabalhando nas chamadas públicas, né? E aí eu devo dizer que
Hoje nós lançamos agora recentemente o edital de digitalização de acervo dos povos originários, ou seja, povos indígenas, seguindo na mesma linha, inclusive, de explorar esses nichos temáticos que a gente entende que não estão bem representados nas instituições de memória, e exatamente também trazendo novos insumos desse processo, que são realmente muito recentes, né, de novas práticas que os pesquisadores fazem utilizando as ferramentas e as interfaces do mundo digital. Nesse processo, então, ou seja, de agora de visibilidade maior da solução, de compartilhamento, de comunicação ou seja, de um diálogo mesmo com os campos especializados, ou seja, para que a gente possa colocar a teste a nossa proposta, né? Houve uma aproximação muito estratégica, muito importante com o Instituto Brasileiro de Museus, o IBRAM. A gente percebeu, apesar de nós imaginarmos inicialmente que a gente contaria com a Biblioteca Nacional sendo o grande protagonista nesse processo no campo dos acervos digitais, a questão da interoperabilidade entre arquivos, bibliotecas e museus, ela é muito melhor enfrentada, ou seja, ela é um mandato, ela é um caso a ser enfrentado para o Instituto Brasileiro de Museus, né? Porque os museus, de alguma forma, contêm esses acervos arquivísticos, bibliográficos e museológicos dentro do seu próprio domínio, né? Então, foi com muita satisfação que tivemos a aproximação do IBRAM nesse processo e estamos, nesse momento, desenvolvendo algumas atividades que nós estamos chamando de alguns projetos piloto para a implementação do Tainacan em algumas situações. E, nesse contexto, inclusive, fazendo desenvolvimentos específicos, desenvolvendo novas funcionalidades que vão atender a esse campo especificamente. E estamos nesse momento também, ou seja, essa oportunidade aqui também é uma oportunidade de falar mais sobre a proposta, detalhar um pouco mais a ideia, colocar ela à prova, né? Ou seja, para que vocês possam comentar, apontar problemas e a gente avançar, né, em novos estágios de desenvolvimento, digamos assim. Bom, na verdade, nós estamos aqui com uma noção de economia do tempo, né, para que nós todos possamos falar o que nós precisamos falar e ainda assim haja tempo de vocês se manifestarem. Então, eu vou ficar por aqui. Eu acho que esse panorama genérico, eu acho que ele é suficiente para o momento, né? Mas só lembrando, então, que a ideia nossa é exatamente propor uma política, uma visão estratégica que possa ser uma visão comum e que possa, dessa forma, então, referendar a iniciativa do Ministério da Cultura em propor uma política nacional para acervos digitais, articulando todo esse campo, buscando soluções que possam ser compartilhadas, né, com as instituições, com os projetos, com os pesquisadores e com os cidadãos, ou seja, como vocês vão ver, o Tainacan não é uma ferramenta só para instituições, mas qualquer pessoa aqui pode ter interesse em criar as suas próprias coleções, né? Pesquisadores que podem criar coleções a cada pesquisa, a cada tese que realizam, ou seja, fazendo disso a oportunidade de que coleções passam a se tornar narrativas, né, que podem ser compartilhadas e serem integradas em novas narrativas, enfim, fazer realmente disso um grande fluxo de conversas, que é o que a internet e o mundo digital nos propõem. Bom, eu vou passar a palavra aqui, porque eu acho que tem muita coisa mais interessante a ser colocada. Obrigado, Zé Murilo. Eu passo imediatamente a palavra para o professor Dalton e para o Marcel Ferran, que vai falar sobre o Tainacan propriamente dito. Você acha melhor? Então não tem problema, não tem problema. Então tá bom. Então vamos passar então para a Rose Moreira do Miranda do IBRAM, ok? Obrigada, boa noite a todos. Em primeiro lugar, queria dizer da minha alegria de voltar para essa casa. Eu sou museóloga formada aqui pela Unirio. Me formei há muito tempo atrás, quando o curso de museologia ainda era lá na reitoria, em 93. Mas é sempre bom voltar para casa, né? Ter esse sentido de identidade. Então, é com muita felicidade que eu hoje vou compartilhar com vocês a experiência do IBRAM, vai ser uma fala institucional. Eu não vou falar muito dessa parte do projeto que a gente está, até porque vai ter a apresentação da UFG. Achei que seria mais oportuno, até pela divulgação que foi feita do evento, falar um pouco da trajetória
que nós tivemos em relação a essa parte da documentação museológica, mas também na parte de aproximação entre os museus, arquivos e bibliotecas, né? Então, vou falar um pouco, contar uma história para vocês, que essa história, na verdade, é que possibilitou hoje nós nos associarmos a esse trabalho que o José Murilo já apresentou com o MINC e também nos associarmos à iniciativa do Tainacan. Então, por favor, o acervo em rede está num cantinho aí na área de trabalho. Esse, obrigada. Bom, todas as iniciativas do IBRAM, que são várias na área da documentação, elas estão alocadas nesse programa governamental chamado Acervo em Rede, e cujo objetivo máximo, na verdade, é documentar para interligar e dar acesso, né? Lembrar vocês que, em 2003, nós lançamos uma política nacional de museus que é vigente, e dentro dessa política nacional de museus, a gente percebe que em vários eixos aparece a palavra documentação e a necessidade, então, que o campo tem, já lá em 2003, de tratar as questões da documentação museológica. Então, no campo democratização de acesso, se fala de documentação. No campo, a gente tem um eixo especial chamado, na época, de informatização de museus, mas que também faz essa menção à necessidade de sistemas informatizados, da documentação, de novo, de acervos museológicos. No eixo que trata de aquisição e gerenciamento de acervos culturais, se chama a atenção da necessidade de políticas integradas na área de documentação. Bom, esses dados são um pouco antigos, de 2010, mas resolvi trazer esses mesmo para vocês, porque a gente tem uma visão um pouco mais clara de como isso estava, então, nos museus brasileiros, né? Em 2010, a gente lançou essa publicação chamada Museus em Números, que havia mapeado no Brasil 3.025 museus, e 1.500 museus desses 3.025 responderam uma pesquisa que foi aplicada e que pôde nos dar mais informações sobre a estrutura dos museus e também sobre a questão da documentação nos museus brasileiros. Esse é um mapa de distribuição dos museus no Brasil, né? A gente vê questões relativas a uma determinada distribuição social, uma determinada distribuição econômica que se reflete na questão cultural e que se reflete nos museus. Então, a gente tem áreas de grande concentração de museus e área do que a gente pode chamar de vazios museais, né? A maioria dos museus brasileiros são museus públicos, né? Seguidos de museus privados, mas também de uma série de museus que a gente atualmente vem chamando no IBRAM, museus de pessoa física. Que museus são esses? São museus que não têm uma estrutura jurídica estabelecida, mas que exercem uma função importante dentro de determinadas comunidades ou então em grupos sociais. Obrigado, Rose. Marcel Ferran, lá da UFG, que vai apresentar para a gente, eu não sei o nome agora, não é uma plataforma, mas de uma solução. A solução Tainacan, que eu reputo assim, como muito interessante e muito inovadora. Jair, obrigado pelo convite, ao pessoal da Unirio, é um prazer para a gente estar aqui com vocês. Eu vou dividir meu tempo aqui com o Marcel. Nós somos muito parceiros nesse trabalho desde o começo, então acho que a gente tem feito uma complementaridade interessante na concepção disso. Acho que antes de entrar no foco que nós gostaríamos de mostrar para vocês, que é de fato o Tainacan funcionando, abrindo as janelas, essas coisas e tal, a gente queria falar um pouquinho das motivações desse projeto, o que nos traz até aqui, o que faz com que a gente formule o Tainacan da maneira como ele está pensado, que é uma aposta, isso é uma pesquisa que a gente vem desenvolvendo na universidade, e que a gente está agora, de fato, trazendo um pouco disso a público, né? Então, antes, só para vocês conhecerem a gente, nós moramos em Goiânia, trabalhamos na UFG, na Faculdade de Informação e Comunicação. Nós somos de um curso chamado Gestão da Informação,
É uma experiência ainda bastante nova no Brasil, só existem 4 cursos de graduação com essa perspectiva, a Federal de Pernambuco, a Federal do Paraná, que é a mais antiga, e a UFA, a Federal de Uberlândia, e nós, na UFG, que somos os mais novos. E eu coordeno um laboratório, que é o Laboratório de Políticas Públicas Participativas, onde o nosso foco tem a ver com a integração entre tecnologia da informação, análise de dados e políticas de mediação, entendendo que isso hoje é um enquadramento bastante interessante e que nós entendemos como adequado para se pensar políticas que têm por premissa serem participativas. A questão da participação social demanda um pouco disso. Bom, eu vou cortar uma série de slides aqui por conta do nosso tempo, mas a nossa ideia é trazer um certo panorama para vocês, o que é que nós estamos interessados quando nós começamos essa discussão com o MINC lá em 2014, nas primeiras conversas com o José Murilo, e quando o Murilo começou a falar dessa ideia da política nacional, e a gente entendia que isso tem muito a ver com a gestão da informação e com a nossa pesquisa, para onde que a gente quer chegar. E nós estamos falando de uma proposta de criação de uma rede com vários cenários possíveis de interoperabilidade, onde a nossa ideia é, de fato, gerar um valor social a partir dessa integração que a gente até hoje ainda não conseguiu experienciar no Brasil com a potência que podemos, mas que a gente já vê alguns países, e eu queria falar para vocês desses 2 casos, da British Library e da Europeana, que tem estudos muito recentes que fazem, inclusive, uma avaliação do impacto que essas iniciativas de digitalização têm gerado para a sociedade e que, particularmente, a gente ainda não tem visto ser discutido aqui no Brasil. Então, acho que isso é algo que nós queremos compartilhar nesse ambiente. Vamos falar um pouquinho do panorama nosso, vou dar uma boa cortada aqui, depois vamos para a arquitetura do Tainacan, que eu acho que é o nosso foco central. Bom, eu quero dizer, acho que inicialmente, nós estamos trabalhando com essa ideia de que quando nós pensamos, Murilo fala muito isso na fala dele, do ponto de vista da cultura digital, mas acho que isso se expande para pensar a questão dos arquivos, a questão da biblioteca, a questão do museu, a questão das redes sociais, a questão da internet. É importante a gente olhar para essas habilidades que, de alguma forma, estão por trás dos grandes serviços de informação que nós conhecemos hoje, tais como Google, Waze, Amazon, Facebook, que é a capacidade de lidar com uma grande massa de dados e utilizar mecanismos de inteligência coletiva, de socialização, para gerar relevância, para ser capaz de identificar aquilo que, de fato, move uma força social de interesse e a capacidade das pessoas colaborarem nisso. Então, nós estamos falando de 4 capacidades. E eu acho que vale destacar isso para vocês, que se nós temos que pensar em algo que dialoga com o nível de interação que nós temos na web hoje, nós precisamos ser capazes de dialogar com isso. Que é essa capacidade de pensar socialização em rede, capacidade de gerar síntese, ou seja, de uma grande massa de dados, eu ser capaz de produzir indicadores, gerar visualizações, fazer recortes daquilo com um nível de habilidade que me permita chegar na informação que eu desejo. Essa capacidade de transformar dados em informações, então quer dizer, eu sair de um dado bruto, essa junção, essa agregação em uma coisa que faça sentido para as pessoas. E, por fim, algo que é muito importante nesse momento, a capacidade de identificar a relevância. O que a gente tem percebido é que esses grandes serviços que têm feito isso de uma forma muito habilidosa e, de alguma maneira, muito da tecnologia que tem sido pensada e que nós usamos até hoje está ainda bastante distante da capacidade de ofertar soluções nessa área. Então, quando a gente olha para isso, como eu estava mencionando para vocês, esses grandes serviços estão baseados nisso. Então, a capacidade de gerar isso de uma grande fonte de informação, quer dizer, o que seria do Google se ele não tivesse a capacidade de rastrear a grande maioria dos sites disponíveis na internet? Não seria nada, seria irrelevante. O que seria da Amazon se ela não tivesse milhões de livros na sua base de dados e a capacidade de ofertar aquilo por um algoritmo que calcula
anula a relevância daqueles livros para você, e acredito que muitos de vocês devem ter uma experiência de comprar algo na Amazon e ela te oferta um outro livro e você fala, poxa, realmente é bem interessante esse outro livro, eu fico com vontade até de ler. Então tem alguma coisa naquele algoritmo que a gente tem que prestar atenção. E por aí vai, né, o Waze, etc. e tal. Bem, a capacidade desses serviços está na dimensão da base de dados. Eles não seriam nada sem uma base de dados. E quem constrói a base de dados desse serviço somos nós. Então, a grande força do Google é ser capaz de indexar uma quantidade muito ampla de sites, e isso com certeza é algo que eu imagino que seja bem conhecido de vocês. O Google nada mais é do que um algoritmo que traduz uma ideia bibliométrica. O Google usa a ideia de citação e constrói o seu algoritmo do PageRank baseado nisso. Então não tem nenhuma grande inovação nessa ideia, mas ele atualiza isso de uma maneira nunca feita antes. Então aí ele constrói algo extremamente significativo. Então essa capacidade de ter base de dados e de construir algoritmos em cima dessa base de dados é o ponto aonde nós não conseguimos avançar quando a gente está pensando em integração. Nós temos vários silos de informação em municípios, em estados, em ministérios, em institutos, em universidades, mas nós não conseguimos nos integrar. Então o que acontece? A gente perde relevância, a gente perde potência. E aí é que está um grande problema da nossa estratégia. Se a gente continuar pensando em produzir novos silos de informação, a gente continua pensando com a lógica do gueto. E nós, na verdade, não queremos isso. Nós queremos a integração, e para conseguir integração, temos que ser capazes de falar múltiplas línguas. Nós não vamos conseguir integrar se eu pedir que você fale a minha língua e você pedir que eu fale a sua. Nós temos que ser capazes de dialogar no meio. Então, é com isso que nós estamos pensando a nossa solução. Enfim, há muitas questões de pesquisa que se abrem aqui, então eu tenho feito essa fala insistentemente aonde eu estou indo, que é convidar vocês, estudantes e pesquisadores, a fazerem mestrados e doutorados e pós-doutorados nesses temas, porque a gente aqui, pelo menos eu e o Marcel, a gente pensa um doutorado por dia e a gente não tem alunos para isso, então a gente está provocando as outras universidades a pensarem essas coisas, porque o campo é muito vasto. Nós estamos num momento onde a gente tem muitos problemas interessantes para pensar, e acho que isso é uma grande oportunidade. Então, olhando para esses dois casos bem rapidamente, a British Library publicou um estudo em 2013, muito interessante, que está disponível online, que chama Economic Valuation of the British Library. Qual era a intenção deles? A gente sabe, e entre nós aqui acho que a gente pode ficar muito à vontade de dizer isso, a dimensão econômica do nosso trabalho é apenas uma dimensão, há muitas outras. Há muitos aspectos subjetivos que não podem ser mensurados no uso da biblioteca, no uso do museu, no uso do arquivo. Porém, a dimensão econômica, quando a gente vai dialogar com o gestor, é uma dimensão que a gente precisa ser capaz de falar. Porque o que acontece em geral, você vai falar com o secretário, você vai falar com o ministro, ele tem 300 projetos na frente dele, ele tem que tomar decisões orçamentárias e ele te pergunta, qual o impacto econômico disso? Por que eu tenho que manter esse serviço funcionando e não aquele? E muitas vezes a gente não é capaz de responder isso. E esses estudos estão apontando não só resultados concretos, como metodologias concretas. Como fazer isso? E os resultados são muito fortes, Então acho que é isso que eu gostaria de compartilhar com vocês. Então a British Library, por exemplo, ela é capaz de dizer que a sala de leitura da biblioteca contribui para a sociedade britânica em 70 milhões de libras por ano. Quer dizer, é um valor muito significativo. Imagine que a libra está aí aproximadamente valendo R$5, faz 7 vezes 5, nós estamos falando de 350 milhões de reais por ano. E os serviços web, a primeira vez que a Biblioteca Britânica fez esse estudo, eles nunca tiveram uma análise disso, ou seja, ainda é uma coisa muito recente, é da ordem de 19,5 milhões. Então, quer dizer, a contribuição econômica dos serviços web que a biblioteca oferta. E, por fim, aqui tem outros serviços, mas esse dado é muito significativo. A cada 1 libra investida na biblioteca, retorna 4,9 para a sociedade. Acho que todo mundo é capaz de concordar que esse é um investimento muito rentável,
Então, de que maneira a gente analisa isso? Eu convido vocês, quem tiver interesse, esse estudo tem mais de 130 páginas, a metodologia pela qual eles chegaram nesses números está descrita no estudo, é muito inteligente, quer dizer, a Oxford Economics aqui é um laboratório bastante, uma reputação considerável, e acho que vale a pena a gente olhar para isso e entender do que nós estamos falando. O outro caso é o caso da Europeana. A Europeana fez a mesma coisa. Então, a Europeana também criou um estudo que é The Value of Europeana, Então, The Welfare Effects of Better Access to Digital Cultural Heritage. E eles chegam num resultado muito interessante. A Europeana é financiada, e vejam que esses são os dados de 2015, o financiamento anual da Europeana é 57,3 milhões de euros. É bastante recurso. Se a gente imaginar os nossos financiamentos para fazer os nossos projetos, nós com certeza estamos bem longe disso. E de uma ordem de grandeza considerável. Porém, quando a Europeana analisa o impacto dela na redução de custos para as instituições, o fato da Europeana existir reduz custo dos museus, das bibliotecas, dos arquivos, o fato do site ser utilizado pelos público em geral, o valor econômico gerado no campo do turismo, e eles não calcularam aqui a questão da indústria criativa, educação e pesquisa. No pior cenário, a Europeana dá um retorno de 2,3 milhões de euros para a economia da União Europeia. No cenário otimista, 40 milhões, e no cenário base, 21 milhões de euros. Então, a ideia dessa resposta é dizer o seguinte: o fato de eu criar um serviço de biblioteca digital, de interoperabilidade, que integre os acervos de todos os países da União Europeia, isso produz algum insumo econômico para a própria União Europeia? Então, é isso que esse estudo tenta responder. E acho que esses dados são interessantes da gente prestar atenção. Com certeza, a gente está aqui, nós lá na universidade, e acho que eu vou provocar o Jair nesse sentido também, a gente está querendo fazer um estudo no Brasil. Como é que os nossos acervos, que impacto que isso gera, para até que a gente possa ter esses instrumentos embaixo do braço e dialogar com os nossos secretários, com os nossos ministros, com os nossos reitores, e dizer, olha, você tem que investir na biblioteca, você tem que investir no acervo, você tem que dar mais recursos para isso. Olha quanto isso retorna, e você não está nem prestando atenção, porque você não tem essa informação. Muito bem. Então, há uma série de questões aqui que a gente não tem resposta na situação brasileira, por falta de pesquisa, quer dizer, a gente não tem esses números para o Brasil, a gente ainda não é capaz de responder isso, e a gente conhece pouco. Vocês veem a fala da Rose aqui, trazendo vários dados, que o IBRAM tem, de uma forma heróica, procurado levantar, sistematizar, mas, de fato, a gente ainda tem muita coisa para conhecer sobre a situação do Brasil. E aí eu trago alguns dados para vocês perceberem que o caso, por exemplo, esse ranking, que é um ranking webométrico de repositórios internacional, e ele indexa todos os repositórios acadêmicos de produção, e a gente está aqui com a Universidade de São Paulo em 6º lugar. Quer dizer, a gente conhece um pouco o que a Universidade de São Paulo vem fazendo, e eles têm um esforço enorme de integração das bibliotecas, uma política de informação, de publicação de TCCs, de teses e dissertações, e digitalização de acervo, etc. e tal. E uma iniciativa brasileira que consegue gerar uma integração de acervos, produz impactos muito fortes, inclusive à frente de instituições bastante conhecidas, e chega a uma 6ª posição do mundo. Quer dizer, o nosso problema não é falta de conteúdo, potência nós temos. O nosso problema é muito mais a falta de integração. E aí alguns dados da União Europeia, quer dizer, a própria União Europeia estima que eles têm hoje digitalizado apenas 10% do seu acervo. Então, vocês imaginem, se eles lá na União Europeia, com todo o investimento de 57 milhões de euros na Europeana por ano, estão nesse número, qual seria o nosso? Então, acho que vale a gente olhar para isso. Esse aqui é um dado da Holanda. Então, a Holanda, eles consideram que eles têm lá 26% do seu acervo digitalizado, e o número deles é bastante menor. Eles têm só 100 arquivos e 600 museus.
Então imagina o universo brasileiro de mais de 3.500 museus e sei lá quantos arquivos. Quer dizer, o nosso universo, o nosso problema é gigantesco e ainda assim eles só conseguiram digitalizar 26%. Bem, no caso do Brasil, e aí eu acho que é o nosso ponto de inflexão, porque a gente está falando da falta, né? Falta, a gente não tem, precisa. Mas quando a gente olha para a internet, eu acho que essa é um pouco a provocação que fez essa junção Mink, IBRAM e o FG ser tão forte e produzir os efeitos que a gente tem produzido. O Murilo fala da cultura digital e a cultura digital está olhando para o mundo da internet, está tentando entender esse universo da digitalização. Quando a gente olha para um outro lado brasileiro, a gente percebe que o Brasil está muito à frente de muitos países do mundo, supostamente muito mais desenvolvidos que nós, que é a nossa presença na internet. Então tem alguma coisa entre a digitalização de acervos, a disponibilização de acervos digitais e o uso do brasileiro da internet que nós precisamos preencher. Porque nós temos, e acho que esses dados ajudam a gente a perceber isso. O primeiro número importante é a gente se dar conta de que o português é a 5ª língua mais utilizada na internet. Então, quer dizer, nós estamos à frente de línguas internacionalmente muito consolidadas, né, como a língua francesa, o alemão, e o português está bem ali à frente. E isso, sem dúvida, não se deve unicamente ao Brasil, mas com certeza o Brasil tem uma influência gigante nessa presença do português na internet. Outro dado interessante que eu queria compartilhar com vocês, ainda que tenhamos uma presença muito grande, nós temos apenas 57,6%, e esses são dados de final de 2015, ou seja, bem atuais, da população na internet. Então a gente ainda tem um trabalho de inclusão digital gigantesco. Quer dizer, nós temos um pouco mais da metade da população brasileira na internet. E já temos essa incidência de presença na web. Imagina quando a gente conseguir ampliar esses números, né? E crescemos 2.253% nos últimos 15 anos. Quer dizer, um crescimento absurdo, né? Então esse é um dado importante para a gente olhar. Só que tem um detalhe importante que eu queria chamar a atenção. Se vocês olharem para esses números aqui, o uso de mídias sociais na América do Sul só perde para a América do Norte. Ou seja, a porcentagem da população que usa mídias sociais no nosso pedacinho aqui de continente é muito maior do que, inclusive, muito maior não, mas é maior do que inclusive a Europa. Então quer dizer, a Europa tem uma taxa de acesso que beira 80%, 90% da população na internet, mas o uso de mídias sociais é de 47%. Então quer dizer, tem alguma coisa que acontece no Brasil que é muito significativa. Então a nossa reflexão vai no sentido que como é que a gente aproveita essa energia? De que maneira a gente pensa políticas de informação que não bota as redes sociais de um lado e os acervos de outro? Nós precisamos integrar, porque as pessoas estão usando, e elas estão disponibilizando conteúdo, e elas estão lá. Então a gente precisa ser capaz de falar lá, senão nós vamos estar sempre de novo gerando silos de informação e reclamando que ninguém usa o que a gente faz. Olha só que interessante, de uso de mídia social, né, o Brasil está aqui. Então, percebam, a média mundial está aqui, 29%, e o Brasil está aqui na frente. Então, olha como se inverte, né? Quer dizer, o uso de mídias sociais, nós estamos ali entre os primeiros países, mundialmente falando. E quando a gente fala do tempo gasto em mídias sociais, nós somos o 4º. Então, quer dizer, não só usamos muito, como gastamos muito tempo, né? Então, em média, esses dados revelam aqui 3,8 horas por dia o brasileiro gasta em redes sociais. Quer dizer, um número muito alto, né? É o que nos coloca em 4ª posição. E é interessante a gente refletir isso. Quer dizer, o que está acontecendo ali nas mídias sociais? Será que nós, que estamos pensando políticas de informação, estamos entendendo esse fenômeno? A gente pode criticar, e acho que devemos criticar o uso de mídias sociais, mas nós estamos entendendo o que está acontecendo lá, nós estamos olhando para isso. Acho que isso é importante da gente refletir. Muito bem. Aí, no que nós estamos interessados, né? Quando você pensa arquitetura para acervos, você pode pensar o seguinte: numa primeira instância, você tem o objeto analógico dentro da instituição.
né? Então, esse objeto que está lá é o quadro que está no museu, é o documento que está no acervo, né? Você pode ter ele digitalizado, mas num computador local, né, na máquina do bibliotecário, né, do arquivista. Você pode ter ele online numa rede dentro da instituição, ou você pode ter ele em rede disponível na internet. Nós estamos trabalhando aqui. O nosso foco é essa camada da cebola aqui. Então, o que nós queremos, a nossa aposta é que nós temos que, em alguma medida, pressionar para que esses acervos, de alguma maneira, façam esse percurso. E, para isso, nós temos que ser capazes de fornecer tecnologia que dê conta. Muito bem. Então, agora eu estou bem finalizando aqui, só para passar para o Marcel, para ele poder mostrar para vocês o Tainacan e o que levou a ele. Para que a gente seja capaz de ser inclusivo, e aí, de novo, não reproduzir essa ideia dos guetos, nós estamos construindo a nossa aposta em 4 cenários. E a gente entende, e estamos totalmente à disposição de ouvir de vocês que estamos enganados, e a gente deve considerar um 5º ou um 6º cenário, a gente está em busca disso, mas na nossa visão, esses cenários aqui mostram uma certa diversidade que a gente tem que atender. E qual é? O primeiro cenário é, eu sou uma instituição ou um pesquisador, então eu nem preciso ser uma instituição, eu tenho um CNPJ, eu estou fazendo um doutorado e estou montando uma coleção para o meu doutorado, e eu gostaria de colocar isso disponível online em algum lugar, por que não usar essa solução? E eu não tenho nenhum recurso de TI, eu não sei instalar software, eu não entendo de tecnologia, eu não quero entender, não vou aprender programação, não tenho que ter o trabalho de configurar, eu quero usar um serviço como eu uso o Gmail. Eu vou lá, crio uma conta e ele tem que funcionar. Esse é o cenário 1. O cenário 2, eu sou uma instituição que tem usado mídias sociais, porque afinal de contas, eu não consigo utilizar serviços que sirvam para mim, mas eu crio lá uma galeria no Flickr, eu uso o YouTube, eu uso o Instagram, eu uso o Facebook, eu uso o Vimeo, e eu gero ali, de alguma maneira, uma organização dos meus documentos, e isso atende não exatamente como eu gostaria, porque a capacidade das mídias sociais de descrever metadados é muito limitada, mas ainda assim é um serviço que está sempre no ar, e que eu posso usar, não me custa nada, por que eu não uso? Só que eu estou insatisfeito, porque eu não tenho os metadados que eu desejo. Eu gostaria de descrever mais. Então eu tenho que ser capaz de migrar aquilo que está nas mídias sociais para algum lugar e melhorar a descrição de metadados. E quando eu falo migrar, não é fazer download e fazer o upload, é importar direto, né? Isso não pode me custar um esforço. O terceiro cenário, eu sou uma instituição, tenho recurso em TI e quero hospedar o software. Então eu quero instalar, no nosso caso, o Tainacan, e quero testar essa solução. E o quarto cenário é, não me venha com um novo software. Eu já tenho meu software, eu uso o DSpace, eu uso o Hackathon, eu uso alguma solução qualquer, eu não quero migrar, eu não tenho recurso para isso, mas eu quero estar em rede com vocês. Então, a gente tem que ser capaz de falar com vocês. Para isso, a gente desenhou essa arquitetura, e eu prometo que eu estou acabando, que é a arquitetura Tainacan. Então, em cima do Tainacan, né, quando o Murilo fala de nós não somos uma plataforma, é porque, de fato, o que a gente está focando é aqui no meio, né? Para isso, a gente criou a ponta, mas o nosso foco é o meio. Nós queremos a questão da interoperabilidade. Então, como é que funciona? No cenário 1, alguém tem que estar hospedando o Tainacan para você, porque se você não vai instalar, alguém tem que ter feito isso. E no caso aqui, é o papel que o MINC tem ocupado nesse momento, via uma parceria com a RNP, né, a Rede Nacional de Pesquisa, que disponibiliza um servidor. Nós já temos o Tainacan instalado lá, ele já está disponível para uso. Nós temos feito isso ainda de forma tímida, até para que a gente ganhe maturidade e possa abrir isso de uma maneira mais expressiva, mas o Tainacan está lá, você vem aqui, cria sua conta, não se preocupa com backup, com configuração de sistema, com PHP, MySQL, Apache, isso está lá, é um problema RNP na relação com o MINC. No cenário 2, você vai tirar os conteúdos das mídias sociais e vai levar para o Tainacan e você vai fazer a descrição dos metadados, e você pode importar isso, tem várias soluções que a gente oferta. E no cenário 4, você tem lá um DSpace, ou qualquer outra solução que você queira, e o que você precisa é ser capaz de publicar metadados. Para isso, nós desenvolvemos uma API
que vai fazer a colheita disso tudo. E vejam, não estou falando de protocolo AIPMH, né? O protocolo AIPMH é legal, nós gostamos, usamos, mas é como a frase que eu e o Murilo tivemos a oportunidade de ouvir do Pavel, que é o engenheiro técnico de TI da Europeana, que ele diz assim: o AIPMH todo mundo usa, todo mundo reclama, mas não tem alternativa, né? Então a alternativa que a gente está se propondo a utilizar é usar uma API, que inclusive dialoga em AIPMH, mas que ela pode ter mais recursos do que isso. Então a gente colhe metadados e joga numa base central. Na medida em que nós jogamos numa base central, tenhamos 10 instituições ou 5.000, eu tenho todo o conjunto de metadados que é colhido via uma API nessa base central. Então aí eu consigo criar um serviço de busca centralizado. E aí eu consigo fazer pesquisa em todos os metadados das instituições e levar esse usuário até a instituição para que ele possa ter o objeto completo, para que ele possa acessar conteúdos que são específicos daquela instituição. Então isso é para dizer para vocês que, do nosso ponto de vista, e acho que a gente está aqui exatamente para fazer essa discussão com vocês e ouvir considerações e críticas, é essa arquitetura que nós entendemos que dialoga com esse universo das redes sociais, que dialoga com esse mundo da internet de hoje e que a gente entende que precisa ser desenvolvido no mundo dos acervos. Então, me estendi um pouquinho, passo a bola aqui para o Marcel para ele mostrar para vocês o Tainacan. Boa noite, pessoal. Chega essa hora da noite, o pessoal já está cansado. Então, boa noite, pessoal. Meu nome é Marcel Ferrante, eu sou professor lá no curso também de Gestão da Informação, na UFG. E eu vou apresentar aqui o Tainacan. O que seria isso, né? Será que é de comer? Será que é de... Bom, o Tainacan, eu acho que a primeira coisa que eu gostaria de falar para vocês é que é uma solução, é uma ferramenta que os profissionais da informação podem fazer uso. Vocês podem se apropriar do Tainacan. Do mesmo jeito que um médico tem um bisturi, um profissional da informação tem suas ferramentas. E o Tainacan pode ser uma dessas ferramentas. Tá? Então, o Tainacan é um software livre, ele está construído em cima de uma tecnologia que é bem popular, a gente está usando a plataforma WordPress, e ele é de fácil acesso, de fácil uso. Tá? Então, o primeiro recado que eu gostaria de deixar para vocês é isso. Assim, essa ferramenta está sendo construída para vocês, para facilitar a vida desses profissionais de informação. Como que surgiu o Tainacan? O Ministério da Cultura realizou esse edital, essa iniciativa que foi a criação de acervos digitais para cultura afro-brasileira em 2014. E na medida que esses 24 projetos espalhados aí no Brasil inteiro, eles reuniram documentos, imagens, vídeos voltados aí para a cultura afro, sentiu-se a necessidade. Como que a gente vai dar visibilidade a isso? Como que a gente vai disponibilizar isso? E a gente entrou então nesse circuito. E de cara a gente percebeu que a gente tinha que propor uma solução tecnológica que fosse fácil de obter, fácil de manter e que pudesse permitir a utilização de usuários não especialistas. Por quê? Porque no projeto tinham historiadores, tinham fotógrafos, tinham pessoas que não propriamente eram da área de informação, tinham os conhecimentos específicos. Isso tinha que estar acessível para esses usuários não especialistas. Eles tinham que ser capazes de alimentar esse sistema. A partir daí, só resgatando, o que a gente está falando? Afinal, o que é o Tainacan? A gente considera ele como um sistema de gestão de repositório digital. Quais são as principais funções desse sistema de gestão? Administrar, armazenar, preservar
e disponibilizar esses conteúdos. Então, a gente está olhando também para essa faceta da preservação digital. E você pode estar construindo repositórios temáticos ou repositórios institucionais com essa ferramenta. Então, assim, a gente detectou essa oportunidade. Qual que é essa oportunidade? A gente tem uma grande quantidade de objetos culturais já digitalizados, mas que ainda não foram disponibilizados na internet por alguma deficiência de infraestrutura ou tecnológica que as instituições têm. Então, ele pode preencher essa lacuna. A gente também tem muito conteúdo já publicado na internet, muito conteúdo já publicado em redes sociais, como YouTube, como Flickr, próprio Facebook. Então, a gente já tem muito material cultural já disseminado na internet, só que isso está tudo pulverizado.